Olá pessoal, eu sou Marina Pittini, essa é a AgroSchool, estou aqui de volta no meu bate-local. Junho é o mês em que é divulgado o Plano Safra. As especulações em torno do montante de recursos que serão destinados pelo governo federal para este novo ciclo 21-22 ainda aí geram especulações no mercado. No nosso perfil do Instagram, a gente decidiu fazer uma série especial explicando diferentes fatores relacionados ao Plano Safra. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, acesse o nosso perfil, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? No vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês sobre o último relatório divulgado pelo Bacen, que é o Banco Central do Brasil, no dia 1º de junho, sobre estatísticas do crédito rural e que traz, junto com diversos dados, termos que talvez ainda deixem aí muitas pessoas com dúvidas. Quais termos seriam esses, Começando por o que é crédito rural, muita gente acaba confundindo essa nomenclatura, e depois a diferença entre recursos controlados, recursos não controlados e recursos livres. Se você quer entender mais sobre isso e a partir disso também compreender como que pode, abrir aí novos horizontes para a captação de recursos através de outras iniciativas, principalmente as iniciativas privadas, venham comigo para vocês ficarem por dentro de todos esses termos. Aproveita que você está por aqui, se inscreva, deixe seu like, seu dislike e o seu comentário. Então vamos entender um pouquinho mais sobre crédito rural. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre Plano Safra, mas quando chega o mês de junho, naturalmente, como esse se torna um dos assuntos mais acompanhados em nosso setor, não tem como deixar esse tema passar em branco. E também porque vira e mexe, entra ano, sai ano, muitas dúvidas ainda ficam em torno desse tema que é Plano Safra, crédito rural. Então, nesse ano em especial, conforme comentários que eu trouxe a vocês no nosso último vídeo, a gente teve a aprovação do PLN 4, mas ainda não está certo o montante de recursos que será destinado tanto ao crédito rural quanto ao programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, PSR, para a safra 21-22. E por falar nisso, então vamos entender, para você é claro o que é crédito rural? Vamos lá. Crédito rural, conforme a definição do Bacen, é o suprimento de recursos financeiros por instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural para aplicação exclusiva nas finalidades estabelecidas na Lei 4.829 e na legislação sobre crédito rural. E quais finalidades são essas, Marina? Bom, conforme está descrito lá na lei, as finalidades são 4. Custeio, investimento, comercialização e industrialização. Conforme dados do Bacen, de julho de 2020 até abril de 2021, o montante de crédito contratado foi de 191,4 bilhões de reais, valor 23,2% maior que o contratado no mesmo período do ano agrícola anterior. Desse total, 119,6 bilhões foi contratado utilizando os recursos controlados, representando um acréscimo de 16,1%, e 71,4 bilhões através de recursos não controlados, um aumento de 37,3%, ambos comparados com o mesmo período agrícola anterior. E o que difere recursos controlados dos não controlados? Bom, as operações com recursos controlados são aquelas em que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, fixa a taxa máxima de juros, o prazo e o limite das operações. Já os recursos direcionados e não controlados, o CMN determina o percentual de direcionamento dos recursos captados pelas instituições financeiras, mas não fixa juros, nem prazo e nem limite da operação. E tem também os recursos livres, que são decididos aí livremente pela tesouraria das instituições financeiras sobre o montante que irão aplicar no setor agropecuário. Tá legal? Então, tem 3 formas de chegar aos recursos. E por que houve um aumento na procura pelas operações com recursos não controlados e os livres? Justamente porque com a taxa Selic mais baixa, as operações se tornaram mais atrativas para os produtores que optaram por esse tipo de financiamento, utilizando aí os recursos não controlados e os livres.
Isso já foi verificado em 2020, conforme o relatório de economia bancária do Bacen, que foi divulgado agora também no último dia 7 de junho. Nele é evidenciado que houve um aumento de 15,7 pontos percentuais quando comparadas às safras 15-16 e 19-20. Então, conforme também informado nesse relatório, e que reforça, o entendimento do mercado sobre o tema, é que cada vez mais o modelo atual de crédito rural baseado no direcionamento de recursos das instituições financeiras, ele acaba evoluindo, para o modelo de financiamento do custeio e principalmente dos investimentos do segmento com base em recursos livres, com maior participação do mercado de capitais. Por isso que a gente vê a evolução da Lei 13.986, que veio aí da MP do Agro, a gente vê as iniciativas do FIAGRO, entre outras que a gente vai acompanhando no mercado. E que cada vez mais a taxa de juros seja livremente negociada entre as instituições financeiras e os produtores rurais, que recebem aí então subsídios para o prêmio do seguro rural, tá bom? Então, por isso, pessoal, que para acessar fontes de financiamento privada e se valer da concorrência crescente entre diferentes instituições financeiras, o produtor ele tem que fazer a sua lição de casa também e cuidar da gestão financeira do seu negócio. O que significa isso? Ter mais clareza, mais organização e ter mais transparência nos números. Tendo tudo isso, as instituições elas terão mais segurança para assumir riscos e essa segurança se traduz em condições de taxas, prazos, garantias e montantes mais atrativos, ok? E eu mencionei com vocês aqui sobre o PSR, sobre o seguro rural, mas eu queria saber, querem que eu fale mais sobre esse tema? Se sim, deixe seus comentários aqui no vídeo que eu trago mais conteúdo sobre esse assunto que está se tornando cada vez mais relevante e em crescimento no Brasil. Então é importante que a gente entenda o que é, como funciona, mas quero ouvir de vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixe seus comentários aqui embaixo. Tá legal? Então por hoje é só, a gente se vê novamente na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!